Fala aí, meus consagrados! No vídeo de hoje eu vou falar para vocês os probleminhas crônicos de Civic geração 9, o famoso G9. Esse carro aqui é muito procurado no mercado de usados, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para te informar e para você não se surpreender depois de comprar o carro. Lembrando que nem todo mundo vai ter esses problemas que eu vou relatar nesse vídeo. Quando eu falo em problemas crônicos, é algo que muitas pessoas relatam, mas não quer dizer que todo mundo vai ter esse problema. Ninguém entra lá na internet para comentar, olha como esse carro é bom. Eles entram para comentar, olha o defeito que apresentou no meu carro. Então é importante você saber disso, tá? Não é passação de pano, isso aí vale para todos os carros. Chega de papo fiado, bora lá? Antes de tudo, veja se o Civic que você está olhando tá original. Esse aqui que eu trouxe para vocês é um LXR modelo 15. E o modelo 15 LXR tem essa grade com colmeia, tá? Em formato de colmeia, com esse friso cromado em V, farol de neblina redondo, porque tem muitos Civics aí com frente trocada. E isso é um sinal ruim. Esse carro aqui tá com pneu 215/50. Por quê? Para deixar ele um pouquinho mais alto. É muito comum donos de Civic colocarem um pneu mais alto nos seus carros para melhorar duas coisas. Primeiro, que é para melhorar um pouquinho o conforto, e segundo, para evitar os raspamentos aqui na parte inferior do para-choque. Você pode ver que esse para-choque já está raspado, e na outra lateral também. Tem até esse detalhe aqui. Para-choque de Civic raspado com alguma folguinha é normal, justamente por causa disso, porque originalmente é um carro mais baixo e o para-choque acaba raspando aí no estacionamento, em alguma rampa, dá uma deslocada no para-choque. Então já vai de dica para você aí, instale um pneu de perfil maior e também de uma marca que melhora o conforto. Geralmente pneus Michelin melhoram o conforto do Civic. Segundo ponto, meus consagrados, suspensão. Olha a suspensão desse carro, é uma Multilink. Tá vendo que tem braços independentes? Braço da esquerda, esse mais escuro, e braço da direita. Essa suspensão melhora muito a estabilidade do carro. Por isso que o Civic é tão bom de curva, né? Graças a essa suspensão independente traseira. Mas isso também aumenta os gastos com buchas, principalmente as buchas do facão. Então, se o seu carro está fazendo barulho de suspensão na traseira ali, pode ser bucha do facão. Mas bucha ressecada, bucha estourada da suspensão traseira provoca um problema ainda maior e silencioso. O pneu começa a comer na parte interna ou externa, tá? Vai depender muito aí. Comer é o quê? Desgastar de forma irregular. A cambagem ideal do carro foi alterada graças à bucha estourada. Começa a dar uma olhada nas rodas traseiras de New Civic. Geralmente os Civics geração 8, que a gente chama de New Civic, geralmente eles sempre estão com as rodas mais para dentro. Por quê? Cambagem já errada, bucha estourada e o pior de tudo, pneu desgastando de forma irregular. Aí você vai perder o seu pneu caríssimo por causa de uma bucha. Outra bucha muito comum de estragar no Civic é a bucha da bandeja. Também é uma peça comum de estragar, que vai apresentar barulho. O mais comum aqui é barulho. Começou a apresentar muito barulho? Pode ser bucha da bandeja ou bucha do facão na parte traseira. Olha esse painel. Que painel lindo, né, gente? Não tem como um carro tão bonito igual esse. Eu prefiro o painel desse carro do que o do Civic geração 10. Mas isso aí é coisa minha, coisa do Xanão. Civic de fabricação 2011 até fabricação 2014, então esse aqui se enquadra porque ele é fabricação 14, modelo 15, tiveram recall para o sensor do combustível. É simplesmente o marcador do combustível. Se o marcador estiver defeituoso e o seu Civic for fabricação 11 até 14, tem esse probleminha que foi resolvido com um recall. Existe um recall, que é um chamado da concessionária para arrumar de graça, gratuitamente, esse probleminha que afetou o Civic fabricado de 11 até 14. Outro recall que é importante você saber é o dos airbags, os airbags da Takata. Isso aí afetou milhares de carros de várias marcas e o Civic está no meio disso aí. Como que você faz para saber se o seu carro precisa de um recall ou não? Pega a placa do seu carro e joga lá no site da Honda. Tem uma seção lá de manutenção, alguma coisa assim, pós-venda. É só jogar a placa do carro ou o chassi que vai apresentar lá, ó, se tem recall para fazer, porque não são todos
todos os carros que precisam passar pelo recall, mas vai aparecer lá se tem recall pendente e se foi feito o recall. Outra dica do Chanel também é utilizar o meu cupom de desconto no site olhonocarro.com.br. É só jogar a placa do carro que você está comprando e comprar a consulta veicular completa, que vai mostrar se o carro teve passagem por leilão, histórico de donos e um monte de informações muito importantes para você comprar um carro com segurança, tá, meu consagrado, e não cair latada. Meu cupom de desconto é o Chanel, link na descrição. Outro defeitinho muito comum tá aqui, a grade da churrasqueira. Tá quebrada já, ela fica ressecada. É normal isso aqui, você pode ver que também tem mais pontos de ressecamento. Aqui tá bem feio aqui no meio. É um detalhe estético que poucas pessoas percebem, né? Mas é um probleminha que acontece no Civic geração 9. Motor, esse é o motor 2.0, 16 válvulas, que tem até 155 cavalos no etanóis. Um motor forte que tem bom consumo de combustível. O problema não é no motor, né, gente? É um motor Honda muito confiável, lindo, bonito, merece até um beijo. O probleminha tá aqui na correia de acessórios. O defeito acontece na própria correia de acessórios e também no tensor da correia de acessórios. Ela faz funcionar, por exemplo, o alternador do carro, que vai gerar corrente, eletricidade, que vai gerar energia para a bateria. Ar-condicionado também funciona graças à correia de acessórios. Se o seu carro tem direção hidráulica, também funciona com a correia de acessórios. Qual que é o sintoma? Primeira partida, vai ligar o carro no frio. Barulho estranho, sabe? Um barulho que não é normal do carro. Pode saber que é correia de acessórios. Não é uma coisa cara de se arrumar. Muitos têm esse problema, muitos vão ter. O que acontece? Acontece, gente, que a pessoa, ela vende o carro com 70, 60 mil km, 80 e não percebe que tem o problema, ou então sabe que tem o problema, mas passa para frente, né? Passa a bomba pro próximo dono. E aí você que é o próximo dono vai ter que lidar com essa manutenção. Por isso que é importante você saber. Já tá pagando parcela cara, tá pagando IPVA, tem que saber dos custos a mais, né? Outra coisinha normal aqui é a famosa regulagem de válvulas da Honda, porque aqui são tuchos mecânicos. Aí você precisa fazer essa regulagem periódica nas válvulas a cada 40 mil km. Válvulas não reguladas pode acarretar em um pouco de perca de potência e consumo elevado. Agora vamos dar uma voltinha porque esse carro merece, né? Esse carro não tem como você não dirigir ele um pouquinho, mostrar o tanto que esse painel é massa. Meus consagrados, momento de apreciação do painel do Civic. Que coisa linda, hein? Que coisa formosa. Que coisa deliciosa. Quando eu mando assim, ai que coisa deliciosa no WhatsApp, minha esposa já acha que eu tô falando de mulher, né? Mas não, eu tô falando de carro. Olha que delícia. Como eu falei para vocês mais cedo, esse carro tem 155 cavalos de potência no etanóis e 150 na mijolina. É um carro não pecador, é um carro que obedece às leis divinas de ter mais potência no etanóis e menos na mijolina. Dirigindo o Civic, você vai perceber uma coisa: a suspensão dele é mais durinha. Não é um carro que tem o conforto de um Corolla, por exemplo, que é o ajuste típico da Honda. A Honda tem carros mais durinhos, tem carros que tem um apelo esportivo maior. Se você dirigir um City, um Fit, até o HR-V, até o Honda HR-V, você vai perceber que a suspensão desses carros são mais duras em comparação com os seus rivais no segmento. Agora, se você não está gostando dessa suspensão mais durinha, o que você pode fazer é aumentar um pouco o perfil do pneu. Perfil é o que? A altura. Aumenta um pouquinho a altura do carro, escolha pneus que são mais confortáveis. Pneu não é tudo igual. Pesquise primeiro qual pneu que é mais confortável. Aí você coloca no seu Civicão, se você quer deixar ele um pouquinho mais confortável. Esse carro aqui tem um câmbio automático de 5 marchas. E aqui eles recomendam uma troca parcial de óleo a cada 40 mil km. Esse câmbio aqui é um câmbio de conversor de torque, não é um câmbio CVT, não é automatizado, é um câmbio convencional, é o automático comunzão, o sistema mais robusto, mais antigo que tem aí na praça. Mas é importante você fazer essa troca de óleo parcial a cada 40 mil km, que é o que o manual recomenda. O manual
do veículo. Se você estiver dirigindo o carro e sentir uma vibração excessiva do motor, pode ser o coxim hidráulico do motor. Também é uma coisinha que está começando a encher o saco dos donos de Civic. Esse coxim não estraga com 20 mil km, com 30 mil, não estraga com um carro novo. Ele vai estragar com o carro com 100 mil, com o carro com 80 mil, 90 mil quilômetros, ou seja, com o carro usado, com o carro na sua mão. Aí esse coxim hidráulico vai estragar, ele tem um preço um pouco salgado. Por isso que é importante você fazer o test drive, para dirigir o carro e sentir se existe alguma vibração. Como você sente a vibração, Xenão? Pelo bumbum. Tenha um bumbum sensível para você sentir se existe alguma vibração do motor. Esse carro aqui tem direção elétrica. Direção elétrica geralmente tem uma manutenção mais cara e geralmente você encontra mais problemas em carros com direção elétrica do que em carros com direção hidráulica. Não estou falando que esse carro aqui apresenta relatos de problemas na direção elétrica. É só algo para você ficar atento. Se o carro está apresentando barulhos na parte frontal, primeiro pense em suspensão antes de pensar que a sua direção elétrica está com defeito. Porque a direção com defeito também pode apresentar barulhos na parte frontal, barulhos que se assemelham a barulho de suspensão. Faça primeiro uma revisão completa, aquela revisão bruta na suspensão do seu Civic, para evitar um diagnóstico errado, diagnóstico de é a direção do seu carro que está com defeito, é o setor de direção. Não, pode ser alguma coisa da suspensão. Se tem alguma coisa que vai estragar no Civic, é a suspensão dele. Então pensa sempre primeiro na suspensão. Como vocês puderam ver, esse carro não tem problemas graves, são coisas que aparecem com o tempo, que aparecem com o uso, graças também ao nosso asfalto lunar, o asfalto brasileiro péssimo, e isso estraga os carros. O problema é você comprar um carro desse sem saber do que pode estragar e sem fazer um test drive, sem dirigir o carro. Imagina se você compra um Civic desse com a suspensão toda estourada. Meu consagrado, você vai gastar uma graninha. O problema do carro não é a manutenção preventiva, é a manutenção corretiva. A corretiva vem depois que está estragado. Porque uma bucha estragada, uma bucha da suspensão, pode detonar outro componente da suspensão. E se tem uma parte chata no carro é suspensão, porque são muitas peças e essas peças estão todas interligadas. Pode estragar muito mais coisa porque você deixou aquela bucha lá batendo, rangendo e não arrumou o carro. No asfalto você nem sente a suspensão, você sente mesmo quando começa o asfalto ruim, que é 90% do Brasil. Esse carrinho aqui, ele tem 150 mil km. Olha como ele tá novo. Vocês olhando por fora, tem para-choque raspado, roda toda ralada. Esse carro deve ser uma bosta, né? 150 mil quilômetros rodados, tá só com detalhe de risco no para-choque. Para-choque riscado no Brasil é dever moral, né? Olha como esse carro tá conservado com 150 mil km. Tá novo ainda, gente. KM, quilometragem em carro, não diz nada. O que diz é o dono. Dono que importa. Se o dono cuida do carro, olha, ele chega aos 150 mil novo, bonito, formoso, enxuto. Consumo dessa jabiraca tá marcando aqui 6.4 no etanóis. 6.4 no etanóis num carro 2.0. Esse carro aqui ele não estava parado, ele tá rodando. Então é um consumo mais real. Bacana, né, cara, um consumo desse carro. Na gasolina, o Imetro fala em 9.7 e 6.4 na cidade com etanóis. E o carro tá marcando a mesma coisa que o Imetro fala no etanóis. Ele tá com o modo Eco ativado, o modo econômico. Econ, quer dizer, Econ. Ar-condicionado gelando bom. Os bancos do Civic que poderiam ser mais confortáveis, né? O banco do Civic é duro igual o pai militar. Agora pega o asfalto mais ondulado, aí você começa a achar assim, nossa, a suspensão desse carro é dura demais, né? É no asfalto ruim que a pessoa chora. Só uma dica para você que está comprando o seu carro usado: bateria. Nunca confie na bateria que está instalada no seu carro. Provavelmente essa bateria está no fim da vida. Bateria hoje em dia é uma coisa que dura muito pouco nos carros atuais, nos carros modernos, cheios de sensores, de som, daquilo, disso. Então bateria não dura tanto assim não. Um carrinho desse aqui está custando seus aproximadamente 75 mil reais. Carro de valor expressivo, né? 2015. Infelizmente muitas pessoas vão deixar de comprar esse carro super conservado porque
porque ele está com uma quilometragem alta. Meus consagrados, é isso e nada mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O intuito do vídeo não é falar mal de Civic, gente. Não é sujar a imagem do carro, não. É te alertar. Eu faço esse vídeo para você ficar atento, para você saber o que olhar nesse carro antes de comprá-lo. E também você precisa entender que carro usado vai dar defeito. Nem carro 0 km está intacto, tá livre de problemas. Até carro 0 km, cara, o cara compra aí e volta para concessionária. Imagina um carro usado. Vamos ter um pouco mais de paciência, vamos respirar mais. Ó, comprei um carro usado, deu defeito. Ah, o cara que me vendeu é ladrão, o cara que me vendeu é safado. Não, gente, vamos ter um pouquinho de calma. Carro usado vai estragar, não tem jeito. Então é isso, meus consagrados. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meu nome é Hugo Borges, ou Xanão. Eu prefiro ser chamado de Xanão, tá? Até a próxima e que o Xanão te ilumine, meu considerado.